Contratos e filtros, tá? Esse é um outro ponto muito importante para a segurança do seu ACI. Quando você habilita os contratos, né? Os contratos eles têm duas formas. Todo contrato você tem quem consome o contrato e você tem quem provê o serviço. Então, nesse exemplo aqui, você está vendo que tem os EPGs de 1 a 6, que eles estão fazendo o controle, eles estão consumindo o serviço do Shared EPG. Então, eles precisam acessar o Shared EPG. Nesse caso, o Shared EPG ele é um provedor de serviço. Então, ele provê serviço para os outros. E os outros vão consumir esse serviço. Então, eles são consumidores. Quando para você simplificar isso, você viu aquela quantidade de APGs que a gente tem ali, você pode criar as vZones. Tá? Essas vZones, que são VZN, que a gente representa aqui, são zonas onde você pode concentrar uma quantidade que você quiser de EPGs, que são EPGs que têm políticas comuns para acessar. Então, nesse caso aqui, você tem uma shared zone, onde eles vão acessar file server, eles vão acessar um web server, eles vão acessar impressoras, por exemplo. Todas aquelas EPGs precisam fazer a mesma coisa. Então, para que criar um contrato para cada um e consumir, ou usar contrato em cada um e consumir tabela de TICAN, né? Consumir recurso da TICAN. Então, o que você faz é criar as VZN zones, né, as vZones, onde todas elas têm o tráfego em comum, unem todos aqueles EPGs lá dentro e fazem um acesso a shared zones. Então, para você poder fazer isso, você vai dentro da sua VRF, cria um EPG collection, onde você coloca lá dentro todos os seus EPGs. Agora, um exemplo de dois contratos, né? Como eles consomem recursos da, da TICAN, né? Do switch, dos switches, né? Você tem aqui, por exemplo, o contratos, né? Dois contratos que são habilitados, um para SSH, um para HTTP, e eles estão habilitados para serem aplicados nas duas direções. Eles estão both direction e eles estão com reverse filter. Nesse caso, você não precisa ter ele com both direction. Ele só precisa ter o acesso, né, que o EPG 2 está provendo o serviço para o EPG 1. E se o EPG 1 vai acessar, só o EPG 1 vai acessar, então por que coloca em duas direções? Você vê, nesse caso, ele está consumindo 4 linhas da TICAN. Agora você imagina um contrato grande, com várias portas de acesso, com centenas de portas, e consumindo isso duas vezes. E vários contratos juntos. Isso consome muito da TICAN dos switches. Então, o recomendado é que você desabilite o Both Direct, só habilite quando for realmente necessário, que aí dessa forma você reduz as entradas na TICAN e você mantém a escalabilidade da sua rede. Agora, quando você está criando nas vZones, né, as VZNs, né, que são as zonas que você concentra, você pode criar os contratos como established. Esses contratos established, eles vão permitir o acesso só do fato deles se conectarem, ele vai permitir o acesso. Só que aqui você não tem uma política muito bem definida, né? Você não fecha naquela porta específica, mas você economiza recurso. Aqui o número de filtros dentro dos contratos, né? Você tem as suas EPGs e quanto mais você puder aproveitar os contratos e otimizar a utilização de filtros dentro dos contratos é melhor. Cada contrato tem uma limitação de 2.000 linhas de filtro, tá? Eu já vi casos disso estourar, mas tem que ficar atento porque senão você diminui a escalabilidade da TICAN
com uma quantidade excessiva e desnecessária de filtros dentro do contrato. Para isso, você pode usar o ACI Optimizer. Ele também é um recurso do ACI, da Tab Operations, do ACI, onde ele te ajuda a identificar o que você precisa acessar e ele te ajuda a otimizar esses filtros dentro dos contratos. Aqui está um exemplo da tabela, né, do Optimizer. Quando eu devo usar Preferred Groups, né, dos EPGs? Quando você tem vários EPGs que você não quer que eles tenham regra entre eles. Então você pode criar grupos, preferred groups, né, onde você coloca todos os EPGs que você não quer que tenha filtro. Então eles se falam automaticamente sem precisar de contrato. Isso também ajuda você a economizar na tabela TICAN, economizar recurso do switch. E quem você precisa que tenha essa política de contratos, que eles precisam se falar por contrato, você deixa fora dos Preferred Groups. E aí você mantém o modo tradicional, que é criando contratos entre eles. Uma coisa muito importante é que você tem que ficar atento ao escopo do contrato. Tá? O contrato, você pode ter ele num escopo global ou você pode ter ele num escopo local. Tá? Quando você fala de um escopo global, você tem que tomar muito cuidado para que você não gere tráfego indesejado, né? Tráfego que você não quer que aconteça entre um EPG e outro de diferentes tenants. Então aqui está um exemplo onde você tem um tenant comum, tá? Onde tem EPG que consome, tem EPG que provê serviço para o tenant comum. Só que os contratos eles estão com escopo global. Isso faz com que todo mundo fale com todo mundo. E aí acaba que esses caras eles acabam criando um tráfego indesejado entre eles. Então você vê, por exemplo, que o EPG API do tenant 1 está consumindo o recurso do tenant comum e o tenant comum ao mesmo tempo está consumindo o recurso do EPG API do tenant 2. Só que aí ele acaba virando uma zona de trânsito, acaba virando uma ponte entre esses dois tenants e facilita o tráfego entre eles. Então, para evitar isso, tem que mudar o escopo para tenant, que aí você evita que ele sirva de trânsito, que ele sirva de ponte para esses tenants se falarem e criar esse tráfego indesejado.